Outro assunto que é a prisão da Deolane, Fernanda. Pois é, a prisão aí da influenciadora Deolane. Deolane que na verdade estava passeando, estava na Itália há 15 dias. E aí ela voltou da Com a família, Itália, né? estava com a família, estava lá passeando, postava alguma coisa, mas não muita. E o que aconteceu? Ela voltou da Itália, né? Chegou na madrugada e na manhã seguinte ela já foi presa dentro de casa, num condomínio em Barueri, em Alphaville, né? Para ser mais precisa. Ela tinha sido presa já da outra vez ou ela só foi Ela prestar tinha sido depoimento? presa. Não, da outra vez É. ela foi presa por associação aí às Isso. betes. É que dessa vez tem Coisa mais pesada. tem né? áudios, tem Exatamente. vídeos, tem coisas mais pesadas aí. Dessa vez, o que aconteceu? Os investigadores, eles suspeitaram de uma movimentação muito complicada na conta da Deolane. Por que eles chegaram à conta da Deolane, Vilela? Porque eles encontraram em um presídio uns bilhetes que foram descartados através do esgoto, do Nossa, encanamento. coisa de filme. Exatamente. E lá tinham algumas informações de uma pessoa que eles apontam como um possível tesoureiro aí do PCC. E ali tinham algumas informações, dentre elas, o número, por exemplo, da conta da Deolane, qual é a quantia que teria que ser depositada. E aí começou uma investigação. Tá? E aí essa investigação, segundo o Dr. Nico deu entrevista, apontou para Deolane. Deolane, por sua vez, ela falou rapidamente ali com a imprensa. Hoje ela fez uma carta aberta para o público, dizendo que ela está sendo vítima de perseguição, que nada pegaram além de um pagamento de R$ 24.500, que são referentes a honorários de clientes que ela fez a defesa, que já são, inclusive, pagamentos antigos que foram depositados na conta pessoal dela, porque se trata única e exclusivamente de pagamento referente a honorários. Só que novos fatos começam a surgir. E uma coisa que foi levantada, inclusive, pela Polícia Federal é que nos últimos 3 meses a Deolane teria movimentado mais de 5 milhões na sua conta pessoal. Mas ela fala que esse dinheiro é devido a inúmeras empresas que ela tem. Inclusive, ela faz ali a venda de perfumes, cremes. Só que nesse momento ela está presa, né? Ela foi transferida, está presa. A irmã fez um desabafo ontem, falando até que se tratava de uma opção política e que aí ela estaria sendo perseguida. Vamos colocar então o Frank na conversa e aí a gente vai desenvolvendo mais o que a gente sabe e o que pode acontecer. Frank, tá na linha? Tá ouvindo a gente, Frank? Tá mutado aí. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos aí. Tá me ouvindo bem? Então assim, seja bem-vindo de volta. Você já fez um episódio especial com a gente e depois de Obrigado. quantos anos? 1 ou 2 aí tá de volta, né? Quase 2 anos aí, Quase Vilela. 2 anos. Lembra de mim? Você tá bem? Tô bem, graças a Deus, tô bem, sim. Se apresenta pro povo aí que não te conhece, então. Bom, eu sou o Frank, infelizmente sou ex-integrante da facção PCC, fiquei conhecido na internet após gravar um vídeo. E hoje tem um canal no YouTube, um conteúdo de denúncia. Denuncio desde o manequim de biqueira da esquina até os grandes influenciadores aí. Oi, Frank, boa noite. Eu sou Fernanda Cômora, jornalista. Boa noite. A gente ainda não tinha conversado, né? Não tinha nenhuma vez ainda, primeira vez. Frank, eu queria falar com você, te fazer a seguinte pergunta. Já que você é um ex-integrante aí da facção do PCC, como é que você avalia toda essa movimentação? A gente está falando hoje de uma grande influenciadora do nosso país. E assim como os demais influenciadores, a Deolane, ela tem esse hábito, esse costume de colocar ali nas redes sociais, muitas vezes, essa demonstração de riqueza, quando a gente fala de viagens, hotéis. Foi apurado que esse hotel que ela estava hospedado, ali numa zona bem nobre da Itália, tem diárias de R$ 15 mil.
Então a gente costuma ver assim uma ostentação muito grande que a grande maioria das pessoas, a gente associa ao quê? A trabalhos que são oriundos da internet, né? De exposição, de grandes contratos, mas agora todo mundo ficou surpreso com a polícia invadindo a casa da Deolane mais uma vez e levando ela presa por um suposto envolvimento com o PCC. Você que é um grande conhecedor de causa, que sabe melhor do que ninguém como é que o PCC age, como é que você enxerga essa situação? Bom, a Deolane, há 3 anos atrás, eu já havia dito que ela trabalha para o PCC. A função dela é na lavagem de dinheiro e também no recrutamento de outros influenciadores para a lavagem do dinheiro. Ela tem uma ligação e um vínculo muito forte com a família Camacho, que é a família do Marcola. Inclusive, eu já trouxe fotos dela junto com a Preta, a cunhada do Marcola. Ela conheceu o finado MC Kevin também numa festa dessa Preta. E, tipo assim, o crime, ele não ostenta. A Deolane, ela não seria uma integrante de FAC, como estão dizendo alguns canais aí de notícia. Ela trabalha em conjunto com a facção criminosa, né? Nesse setor que eu falei para você, que é o da lavagem de dinheiro e do recrutamento de outros influenciadores. Então, ela estando na internet, mostrando que tem milhares de seguidores, engajamento lá em cima, o nome dela batendo forte, gera vamos colocar assim, é como se camuflasse ela de envolvimento com o crime. As pessoas passam a ver as visualizações, ver os números na internet, ver as publicidades dela e passam a acreditar que ela realmente tem esse dinheiro através da internet, o que não é real, é um dinheiro do crime. A Deolane, eu não consigo entender por que demorou tanto para ser presa. Uma pessoa que todos os filhos dela é filho de criminosos, um do GG do Mangue, outro do Fatioli. Ela já teve envolvimento com... Ela mesma fala em alguns podcasts que ela gosta de bandido, gosta de advogar para bandido. Sempre deixou bem claro a posição dela em relação a defender o crime organizado. E as pessoas ainda tendem a duvidar se ela realmente está sendo injustiçada ou se ela realmente trabalha para o PCC. Não, a Deolane, ela trabalha para o PCC, inclusive a mãe dela, a irmã, o filho. Eu acredito que no decorrer dos dias, essas pessoas vão ser presas, né? Eu demorei 2 anos para conseguir vir num programa hoje e falar que o que eu falei há 2 anos atrás era verdade. Então o tempo vai mostrar que o que a gente está falando é verdade, o que eu venho martelando há muito tempo é a verdade. Não é só a Deolane, tem vários influenciadores que hoje lava dinheiro para o PCC, porque existia-se dentro da organização, Dr. Lincoln Gakia, que é o melhor promotor do nosso país e um especialista, pode confirmar essa informação, que existia-se dentro da facção PCC um setor chamado RS, era um setor da rifa, que vendia rifas entre os criminosos, tanto para integrantes batizados quanto para os seus companheiros, ali as pessoas do crime. Enfim, esse setor foi desativado e logo após a desativação desse setor, passa-se o PCC a investir muito dinheiro na carreira de influenciadores e cantores de funk, inclusive em produtoras de funk, cantores, artistas, assim movimentando uma rifa que era, vamos colocar assim, restrita só para criminosos. Hoje, qualquer pessoa compra a rifa desses influencers. Então, o PCC, vamos dizer, que se expandiu um setor criminoso que já existia dentro da facção para a internet. E pior, conseguiu deixar isso de uma forma lícita. Então, é lícito. Você fazer uma rifa legalizada hoje, você pode. Entendeu? Então, tipo assim, no decorrer dos dias, muita gente vai vir a ser presa. Hein? Ela alega, Frank, que esse valor, né, que foi encontrado num bilhete que teria sido ali jogado fora, né, teria sido eliminado através de um cano, de um esgoto, seria oriundo de um pagamento de honorário. Porque ela estava prestando serviço, ela é uma advogada criminalista, por isso até que ela fala que gosta de bandido, porque é a profissão dela. Você não acredita nessa hipótese? Do quê? Do bilhete ser real? Do bilhete e também dela estar recebendo esses valores justamente por estar advogando para essas pessoas.
Não existe isso, não existe. O PCC, como eu volto a repetir, eu acho que a maior referência que a gente tem em setores dessa facção é o Dr. Lincoln Gaquia. E ele pode confirmar que existe dentro da facção, existe até hoje um setor chamado Setor dos Gravata. É um setor da organização responsável somente por advogados. Então tem advogados muito melhores do que a Delaney. Um integrante do PCC aí da alta cúpula não usaria uma advogada com a experiência tão baixa quanto a Delaney para defender nenhum caso. E não existe isso daí, não. Eu acredito, não. Eu posso afirmar para vocês que a Delaney, sim, ela trabalha com o PCC, ela trabalha com a família Camacho. O Gordão foi preso no apartamento dela, o cunhado do Marcola foi preso no apartamento dela, cara. É mais do que escancarado o envolvimento da Delaney com a família Camacho e com o PCC, cara. Tem áudio dela. Deixa claro que essa é a visão do Frank, né? Um cara que esteve lá dentro, sabe como funciona, mas que ainda está sendo feita investigação e tudo mais, e a gente tem que esperar para ver no que vai dar. Mas não só o Frank, mas muita gente tá martelando, tá batendo nessa tecla que, tem muita evidência para afirmar isso, né? E, Frank, uma dúvida, tanto em relação ao Delaney, mas também uma curiosidade. Quais são as principais atividades hoje que o PCC utiliza para fazer a lavagem de dinheiro? Como que os influenciadores, que você alegou que eles são cooptados pelo PCC, ajudam nesse processo? E uma curiosidade minha mesmo, que você já deve ter respondido inclusive para o Vilela aqui. Você não se sente inseguro de fazer essas denúncias sendo ex-integrante do PCC? E se você ainda tem informantes dentro da organização? Sim. Vamos lá. Seguro eu não tô. Eu me sinto inseguro, tenho muito medo. Eu sei que hora menos hora vocês vão fazer vídeo, vão comentar a minha morte. Eu acredito que vai ser uma morte horrível pelo que eu estou fazendo na internet. Eu tenho muita confiança em Deus, só peço para ele que seja rápido. E continuo na mesma, correndo de país em país. Em relação ao PCC, é assim, hoje essa organização ela deixa de investir nas bocas de fumo e passa a investir num crime conhecido e que a pena é muito baixa no nosso país. É um crime afiançado, que é o crime de estelionato. Se você pegar e parar para pensar, a matéria-prima do estelionato é o celular, é a internet. Ele não precisa estar em nenhum lugar para poder cometer um crime de estelionato. Então, hoje, o PCC investe muito no crime de estelionato, que é esses golpes aí de pessoas que te ligam falando que você ganhou uma ação, falso advogado, golpe do INSS, e entre vários outros golpes de venda de carros fantasma. E os influencers e produtoras de MCs trabalham na lavagem de dinheiro com shows fantasma. Um exemplo, um cachê, vou dar um exemplo aqui, um cachê do MC Rian para um show é de 100 mil reais. Se ele tem um show ali de 100 mil reais, são 100 mil reais que entram ali de forma fantasma, você tá entendendo? Consegui explicar aí mais ou menos para as pessoas? Tipo, com show fantasma, rifa falsa, jogos ilegais. Esse é o papel dos influenciadores. Fazer as pessoas que o seguem acreditar que num jogo online pode estar a mudança de vida, ou que numa rifa desse influenciador vai estar a mudança de vida dele. Então, hoje, o PCC ele deixa de investir nas bocas de fumo, tanto é que é comprovado, aí tem dados aí do Ministério Público que essa organização vem perdendo espaços no território de São Paulo, que nunca havia acontecido antes, porque hoje você demanda muito dinheiro e muitas perdas, você movimentar uma boca de fumo no estado de São Paulo, e você ganha bem mais dinheiro com crime de estelionato sem tanto risco, tá entendendo? Tipo, o cara faz uma venda com um carro fantasma aí, vamos colocar que ele faz 20 mil reais em uma hora de conversa com a vítima. 20 mil reais nenhuma boca de fumo vende. Talvez uma lá no Paraisópolis, outra em Santos, ali que vende essa quantidade de dinheiro em droga. Então, hoje, o PCC está mais focado, tanto nos influencers quanto nos funkeiros, nas produtoras, num esquema de estelionato, que é um crime, como eu volto a repetir, que é vergonhoso para nós brasileiros, mas é um crime com a pena muito baixa, não é um crime de ontem, é um crime afiançado. Queria perguntar para o Frank, assim, ele disse que muitos outros influenciadores são usados pelo PCC. Acho que ele não vai dar nomes aqui para gente, mas... Se permitir, eu dou sim. Aí é com o Vilela. O quê? Mas claro.
Ele pode dar nome de outros? Deixando claro que É responsabilidade minha. a responsabilidade é do Frank, é a opinião dele e ele que está afirmando. Então, Sim. Com todo respeito, Vilela, eu te respeito muito, você sabe que eu te admiro pra caramba. Frank, Não, é uma afirmação, meu irmão. Frank, é uma afirmação do Frank. Faz o seguinte, em vez de falar o nome dos influenciadores, fala mais ou menos que a pessoa entenda quem é, mas sem falar o nome, né? E é supostamente, né? A gente usa aquele termo do jornalismo de supostamente. Usa você, então. Eles supostamente estariam envolvidos. A gente Se ele supostamente isso, aí, que eu isso. acredito, vamos dizer assim, que eu acredito que Isso, vai ser preso exato. aí nos Que nos você próximos meses, que eu acredito, é o Cabrinha, o Nino. Esses caras provavelmente vão ser presos, a irmã da Deolane, o filho dela, a mãe dela. Tá. Provavelmente essas pessoas vão ser presas pelo esquema tanto de lavagem de dinheiro quanto de envolvimento com a organização criminosa aí. Inclusive, deixar aqui uma coisa que está sendo muito reportada aí, acho que na noite passada morreu pessoas que estavam tentando reviver o caso do Kevin, tá até uma repercussão muito forte. Verdade. Então, assim, pessoas estão começando a ser silenciadas e outras estão começando a ser presas. Então, acredito que muitos influenciadores aí vão ser presos e outras pessoas que são pontas soltas acabarão perdendo a vida. Inclusive, eu posso ser uma delas também, porque venho denunciando com força aí na internet. Se Deus quiser, isso não vai acontecer, não. Mas você acha, então, que vai ser um castelo de carta aí? Vários influenciadores vão começar a cair. Tá sim, Vilela, porque hoje da massacre lá, que teve até um funcionário deles que perdeu a vida lá. Tá reportado aí, tá todo mundo comentando sobre isso daí. E esse cara que perdeu a vida é um dos caras que estava tentando também denunciar coisas que relacionam a Deolane, a morte do Kevin e de outras pessoas e de outros influenciadores aí. Tá certo. Tem mais alguma pergunta? Não. Marcílio, Fernanda? eu queria pedir só mais uma coisa para ele. Que eu escuto falar muito, principalmente no jornalismo. Que por trás dessas bets e dessa perseguição de bets e desse trabalho dos influenciadores com as bets, também o PCC estaria totalmente ligado. Ou seja, o PCC seria dono da grande maioria das bets que operam aqui no nosso país. Se o Frank tem alguma informação sobre isso. Sim, Fernanda, obrigado por essa pergunta. Eu acho que é muito importante as pessoas saberem que 90% das bets do país hoje é controlada pelo PCC. A gente está falando de uma organização criminosa gigantesca, com participação em todos os setores da nossa sociedade. Não, se você pegar patrocina time, patrocina Globo, patrocina outros canais, patrocina todo mundo, cara. Todo mundo. Sim, mano. E uma coisa que é bizarra, Vilela, que assim, tem casa de aposta legalizada que pertence ao PCC. Entende? Então isso é muito perigoso, que aí passa-se uma organização criminosa recebendo dinheiro, vamos dizer assim, de forma lícita, porque a casa de aposta é legalizada. Pois é. 90% das casas de aposta é do PCC, porque o PCC que começa com isso. As pessoas têm que começar a entender uma coisa. Nada dentro do Brasil vai acontecer sem a influência das facções criminosas. As facções criminosas hoje influenciam tanto no setor político, quanto no setor escolar, na saúde pública. Várias matérias e várias investigações da Polícia Federal apontam que o PCC e o Comando Vermelho têm ações dentro de vários setores da nossa sociedade. E as casas de aposta, sim. Inclusive, times de futebol também têm patrocínio do PCC, tem times que são do PCC, uns foram fundados por integrantes do PCC. Então, respondendo, Fernanda, sim, 90% das casas de aposta hoje do Brasil são do primeiro Comando da Capital. Obrigada, Frank. Obrigado, Frank. Podemos te chamar qualquer novidade aí? Você voltar. Sim, Vilela, muito obrigado. Só um minutinho só para agradecimento a você. Obrigado, Vilela. Você foi muito importante para mim continuar vivo aqui na internet. E graças a Deus, tudo que eu falei lá atrás, hoje as pessoas vêm vendo que é verdade. E não era só um louco querendo hype, não. Era um cara que estava muita gente, eu lembro que durante a live, um pouco depois, duvidavam do que você estava falando. E hoje, realmente, a galera entendeu que é tudo verdade. E realmente você corre perigo e por isso fica saltando de lugar para lugar. Então a gente deseja para você aí vida longa, se cuida, não dá mole. E se puder, a gente faz mais um episódio contigo aí,
porque tem bastante coisa para falar desde do que aconteceu 2 anos atrás, né? Tá bom. Obrigado, Vilela. Obrigado, Fernando, a todos aí. E Obrigada, tamo junto, Fernando. a hora que quiser, vai chamar. Fechou.